aqui Cíntia Viana, do @Conexão com Sex no Instagram e aqui no YouTube. Como eu já havia conversado com vocês no vídeo anterior, eu tenho uma proposta de trazer um vídeo, pelo menos um vídeo semanal, para que nós possamos conversar sobre energia e espiritualidade associada a terapias holísticas, terapias não convencionais, um pouco de psicanálise também, enfim. Serão assuntos que serão abordados através da minha visão, do meu olhar, através das inspirações que eu recebo da espiritualidade. Então, é muito importante a participação de vocês, que me digam se compreenderam, se fez sentido para vocês ou não, que deixem dúvidas nos comentários, comentários pertinentes a dúvidas, sentimentos, sensações. O meu trabalho ele é todo voltado para a conexão do mental com o emocional. O nome da minha página, né? Conexão com CX, conectando consciências, expandindo consciências físicas e extrafísicas. Cíntia, por que você faz esse trabalho, né? Se você quiser conhecer um pouquinho mais, você pode visitar minha página lá no Insta. Eu vou deixar o meu WhatsApp na descrição dos vídeos. Esse vídeo em especial é porque sexta-feira agora eu tenho uma vivência que eu estou oferecendo de reordenação akáshica. Tem maiores informações pelo WhatsApp também e no vídeo anterior a este, para quem quiser conhecer, saber um pouquinho. Sexta-feira, às 20 horas, via Zoom, é uma vivência online. E hoje eu quero trazer para vocês um tema que é muito importante para mim, e eu vou trazer vivências pessoais. Alguns conceitos, gente, vai ficar meio solto, mas eu quero que vocês comentem e depois também eu vou fazer um aparato ali para eu explicar direitinho cada coisa. Porque se eu for me ater aos conceitos, eu também não vou trazer aquilo que eu quero hoje, tá? A gente sempre ouve falar, Jesus, né, falou, perdoai-vos, perdoais uns aos outros. E a gente ouve falar que o perdão é a porta estreita. Eu também gosto muito do trabalho do professor Hélio Couto, é um trabalho que me auxilia demais. E o professor também fala isso, né? Que a gente não consegue ir adiante. Nós não conseguimos expandir a nossa consciência, agregar informação, enquanto a gente não perdoa. Só que esse perdoar é muito amplo. Por exemplo, se eu trouxer esse conceito para dentro da teoria sistêmica, cunhada por Bert Hellinger lá atrás, você vai perceber que nas constelações nós não falamos sobre perdão. Nós utilizamos muito o termo eu sinto muito. Se você pegar as mais diversas religiões, né, sempre vai ter aquela coisa do pecado, da ação e reação, do karma, do livre-arbítrio e das consequências dos nossos atos e dos atos dos outros para conosco, para com o universo, enfim, para com todos os seres. O que acontece? Por que eu trouxe esse tema aqui hoje? Quando a gente fala em cura de alma, cura emocional, libertação de amarras, e elas podem ser físicas, energéticas, espirituais, sistêmicas, pra mim tudo está interligado, tá, gente? Eu só consegui caminhar um pouco na minha história pessoal quando eu associei pensamentos, emoções, energia e espiritualidade. Infelizmente, nós somos ensinados que cada coisa fica numa caixinha. E na verdade não, nós somos tudo isso o tempo todo. E na realidade material, no mundo material, e quando eu falo de material eu não estou falando só de bens materiais, de dinheiro, não, eu estou falando material. Madeira, xícara, cadeira, móvel. A gente esquece que na verdade nós estamos aqui em estado material, mas que o nosso estado original, nossa essência, é energia, é emoção e é luz. Então, o que o meu trabalho propõe? O que o trabalho da espiritualidade, que me aceitou em seu trabalho como uma facilitadora, propõe? Que a gente esclareça que a forma como a gente se sente molda a nossa realidade, o nosso mundo material, as nossas dificuldades, as nossas facilidades, as nossas alegrias, as nossas tristezas.
E a gente está vivendo um momento de muito conhecimento. Você pode entrar aqui na internet e você vai acessar muita coisa que vai te trazer muita informação boa. Mas também muita distração e muita informação que não é tão legal assim. Por quê, gente? Porque há um interesse de energias contrárias ao todo, contrárias a Deus, a não luz. Infelizmente há uma disputa, né? Pela nossa energia. E Deus é puro amor. Então Ele nos espera. Cíntia, Ele espera o que de nós? Que a gente se ame e ame ao nosso próximo. Que a gente consiga ver tudo com amor. E entender uma lei universal, importantíssima, que é a lei de causa e consequência. Então tudo que você fizer, sentir, pensar, um dia vai voltar para você, vai vir, vai compor o seu campo. Isso não é vingança, não é punição, não é penalidade, é uma lei universal. Então ela apenas é. Ontem eu escutei um padre, agora eu não vou lembrar o nome dele falando, e foi muito interessante um corte de discurso dele no Instagram, que disse assim: as almas que pecam e se confessam vão parar no purgatório. Por quê? Porque no conceito católico tem o purgatório. Então, assim, o que ele disse foram essas as palavras dele. Não é porque você pediu perdão, você se confessou, pediu perdão, que tá tudo resolvido. Tem uma consequência. Então, se você pegar o hinduísmo, vai falar em karma e dharma. Você fez algo de negativo, sentiu algo de negativo, você agregou karma. Fez algo de positivo, sentiu positivo, agregou dharma, causa e consequência. Se você pega o espiritismo, você vai ver que o pessoal vai falar em consciência, né? As dores da alma e tudo mais. Vidas passadas. Então, o nosso existir é uma eterna colheita de quem nós somos. E quem nós somos, quem nós conseguimos acessar daquilo que nós somos, fica melhor assim, é como nós pensamos e sentimos aqui e agora. Então eu, Cíntia, conversando com vocês aqui agora, estou plantando causas que me terão consequências, positivas ou negativas. Positivas, vida em fluxo, ascensão. Negativas, antimatéria. Que é antimatéria? Aí vai se manifestar dor, medo, ira. Pode colapsar doenças em nossos corpos. Sim, eu vejo muita gente sendo julgada na internet. Alguns cientistas começaram a falar isso. Que uma das patologias mais temidas, né, pela humanidade, que é o câncer, ela vem de mágoa e raiva reprimida. E aí as pessoas se revoltam. Nossa, como uma criança inocente que acabou de nascer e nasce com um tumor desses, como eu posso dizer que isso é uma consequência de algo? Então isso vai muito do tamanho da nossa consciência, do que a gente acredita, né? Aqui neste canal eu acredito que o universo é infinito, que nós estamos em plena expansão consciencial e que sim, nós somos emanados e vamos vivenciando experiências e mais experiências até que a gente se unifique novamente. O que é se unificar com o todo? Se tornar um com Deus, com a fonte criadora, é estar preenchido do seu amor. Cíntia, você já conseguiu isso? Nem de longe, gente. Eu sou uma caminhante, é muito importante deixar isso muito claro aqui pra vocês. E por que tu te acha capaz, tu te habilita a fazer esse trabalho? Por que você está trazendo esse tema se você acha que você não chegou nessa unificação e tudo mais? Porque a minha vida passou a melhorar muito. Eu comecei a ter clareza sobre algumas coisas, a agregar consciência, expandir consciência, agregar informação, quando eu comecei a estudar sobre pensamentos, sentimentos e emoções agregada à espiritualidade. Hoje, para ficar mais específico, nós vamos falar um pouquinho sobre o perdão.
Eu sou uma pessoa que desde muito menina sempre tive sensibilidade. Quando eu digo desde muito pequena, minha mãe registra a partir dos 3 anos. Então eu sempre tive o campo muito aberto, então consciências se manifestavam através de mim. Eu era o que se chama médium esponja, então eu captava tudo do ambiente, e aí sofria muito com isso, não sabia a origem. Então eu frequentei e busquei respostas em diversas religiões, diversas mesmo, gente. O catolicismo, minha família é de origem, né, católica. Depois eu busquei o espiritismo, a umbanda, religiões de matriz africana, conheci um pouquinho do budismo, um pouquinho do hinduísmo, um pouquinho do islã. E o que eu percebi nessa busca? Todas trazem um recorte da verdade. Algumas mensagens passadas são as mesmas, com linguagens diferentes. Então este canal é um canal universalista. Então se você busca conceitos, dogmas religiosos, vai ficar um pouco difícil. Embora eu vá utilizar exemplos como forma de esclarecer, como eu usei agora anteriormente, o dessa autoridade católica e desse padre falando para os fiéis, né? Enfim. E o que eu me dei conta? Que as nossas emoções, elas travam demais a nossa vida. Então a gente vem pra cá com o chamado véu do esquecimento, que está sendo muito aberto na humanidade. Então a partir de agora, mais do que nunca, é até meio clichê, né? Porque vira o ano, principalmente final de ano, você vê os sensitivos falando e tudo mais. Olha, a humanidade vai passar por transformações, nós estamos em uma transição planetária. Sim. E o que isso quer dizer? Quer dizer que mais coisas, mais ferramentas vão nos ser dadas para que nós possamos acessar o nosso eu e acessar tudo que a gente precisa liberar. Acessar o nosso poder pessoal, mas acessar também dores, traumas, entraves que a gente não precisa mais carregar e que a gente nem sabe que carrega e que ocasionam dores, doenças, dificuldades em todas as áreas da vida, relacional, amorosa, profissional, financeira, de saúde. Então quando a gente começa a tomar consciência disso tudo, desse outro lado imaterial, que existe esse lado energético, que nós somos vibração, nós começamos a nos empoderar e também a nos limpar, a nos curar, autocurar de coisas que a gente às vezes nem sabia que tinha, né? Meu trabalho alia muito a constelação familiar com as práticas espirituais. Por que trazer essa questão do perdão e do auto-perdão? Há muitos anos atrás eu nem pensava em ser terapeuta, trabalhar com terapias, né? Não tinha os conhecimentos sistêmicos que eu tenho hoje. Eu trabalho com hipnose, com investigação de vidas passadas, com constelação familiar. Quem se interessar também pode me chamar no WhatsApp. Mas o que acontecia? Eu era uma buscadora. E eu nunca vou me esquecer de uma vez que eu cheguei em um centro de umbanda aqui no Rio Grande do Sul e um caboclo muito querido, vendo o meu desespero, porque eu tinha um desespero, eu queria um algo a mais, mas eu não encontrava nos lugares que eu frequentava. E eu sentia que esse algo a mais era imaterial. Então não era um remédio que eu ia tomar, não era uma terapia meramente racional que eu ia fazer. Eu precisava de algo que transcendesse tudo isso para me auxiliar. E ele me disse o seguinte: minha filha, se perdoe. Você precisa se perdoar. E neste mesmo centro, a mesma médium que dava passagem para esse caboclo e fazia os atendimentos, ela trabalhava com terapias florais. E ela me passou um receituário floral. E eu, como sempre muito curiosa, fui pesquisar o que significava, né, cada floralzinho que ela tinha me passado. E eram vários na época. Todos eram voltados ao trabalho do ego. Alguns contra a mágoa, que limpavam e combatiam a mágoa. Outros a raiva, a arrogância, a petulância. E eu tô trazendo o meu exemplo pessoal para não dizer que eu tô... Mas isso é bem geral, tá, gente? E eu não me via daquela forma. O vitimismo, o autoabandono, o desamor. E eu disse, mas tem que ter alguma coisa errada aqui. Por que eu não vejo? Por que eu não me enxergo dessa forma?
Como eu venho de uma formação jurídica, eu sempre fui uma pessoa que buscou muito a causa e a consequência, né? O porquê disso aqui, por que eu não entendo e não me vejo dessa forma. E eu comecei a investigar as minhas dores pessoais. Isso por volta de 2018, 2019. Comecei os estudos lá no Caminho das Palestras com o professor Hélio Couto, que eu indico demais. E comecei uma busca pessoal por diversos estudos. Então, primeiramente, eu fui para a linha da hipnose, depois eu fui para a linha sistêmica de constelações e aí não parei mais mesmo. Embora eu sempre tenha realizado estudos espiritualistas desde muito novinha. Desde que eu me conheço por gente, ali 7, 8 anos, eu comprava os livros do Hare Krishnas na rua, né? Eu ia num templo e assim foi. E isso me ajudou demais a chegar neste ponto que eu estou hoje. Então eu brinco com as pessoas que o meu trabalho é encurtar caminhos. Vocês não precisam passar por todo o sofrimento e busca que eu passei. E é por isso, esse é o propósito desse canal. Mas voltando para o perdão. E eu não entendia e ele não me disse mais nada. Na sua grande sabedoria, aquele caboclo sabia que eu não teria condições de compreender caso ele aprofundasse o assunto comigo naquele momento. Foi aí que eu busquei a terapia regressiva. Então eu fui passar por atendimentos de regressão a vidas passadas. E eu lembro que na época eu fiz um pacote com uma terapeuta e ela trabalhava com pacotes de sessões, enfim, fiz 10 sessões. E foram diversas encarnações ali que a gente conseguiu analisar e trazer. E no momento que era trazido, como ela não explicava, você ficava com a sua experiência também. Eu entendi algumas conexões com a minha vivência atual, mas de forma muito superficial. Que depois, com os estudos sistêmicos, muitos anos depois, foram fazer sentido e o quebra-cabeça foi fechando. Mas o que eu quero trazer para vocês? Quando eu comecei a acessar as vivências passadas, eu me dei conta de que eu tinha emoções reprimidas, traumas não resolvidos, dores lá de trás, bem de trás. Cíntia, que vidas você acessou? Diversas, gente. Às vezes nós encarnamos com energia masculina predominante, às vezes com energia feminina. Isso muda muito e cada vivência é uma vivência. Mas, Cíntia, eu não sei o que aconteceram em vidas passadas comigo. Como é que eu vou evoluir? Como é que eu vou expandir? Como é que eu vou acessar tudo isso para limpar? Aí entra essas explicações que eu quero trazer para que vocês acessem isso de forma mais clara. Por isso a importância de quem está aqui falar comigo e me dizer o que sente. Todos os desafios do nosso dia a dia atual, do dia trivial de hoje, que todo dia é um milagre e é uma bênção, mas a gente não se dá conta. Todos os desafios que a gente tem estão nos dizendo algo, estão nos passando uma mensagem. Então, às vezes eu tenho uma dor emocional aqui, uma mágoa aqui, que não é só de agora. Eu já trago algumas vivências já. E eu não olho. Não olho por quê? Porque eu estou na matéria, estou focado na matéria. Então eu penso em termos que estão sendo injustos comigo, eu penso em termos de materialidade, é só isso aqui, acabou mesmo, então eu vou tocar o terror com todo mundo, é a lei do mais forte, é a lei de quem sabe tirar vantagem e pronto, e não sei por que vou agregando cada vez mais antimatéria, cada vez mais dificuldade. Coisas que se repetem na sua vida, né? Então assim, na minha família todas as mulheres passaram por traições. Na minha família, todas as mulheres sofrem abortos. Na minha família, sempre que você vai abrir um negócio, há uma falência. Então, a gente trabalha também com essas heranças que a gente chama, né? Heranças sistêmicas, heranças de familiares, de quem veio antes. E quando eu comecei a unir todo esse trabalho, o que eu percebi? Nós escolhemos encarnar em uma família que vai nos proporcionar vivências positivas ou negativas. Na verdade tudo é positivo, tá, gente? Eu tô falando isso para que a gente compreenda, que fique mais fácil a compreensão. Vivências positivas ou negativas que são necessárias para minha expansão e evolução. Então, se eu me auto-abandonei lá atrás, digamos que eu tive uma dor relacional, 2, 3 vidas, porque na vida nós somos repetentes, gente, a gente repete.
Então eu me abandonei, eu me culpei, eu entreguei o meu poder pessoal para outro. E aqui eu nem tô falando das coisas que a gente faz, tá? Nesse vídeo eu vou ficar mais com a gente vítima, porque não existe vítima, tá, gente? Tudo que a gente está passando ou passou foi plantado por nós mesmos antes. Então sempre, até quando a gente acessa, né? Às vezes uma vida passada em que a pessoa foi muito sofrida, ela sofreu demais, ela teve dores horrendas ali, ela plantou isso um pouquinho mais atrás. Então se a gente for mais a fundo, a gente acha a causa daquela consequência que está sendo vivida. O que não quer dizer, gente, que assim, então tem que se ferrar mesmo, né? Dor é dor. E precisa ser vista, precisa ser tratada com amor, para que a gente compreenda, libere, aprenda a lição, aprenda a fazer diferente e evolua. Então, por que o perdão é tão importante? Cintia, onde tu quer chegar com tudo isso? Hoje eu quero falar principalmente sobre o auto-perdão. E aquele caboclo me disse, minha filha, se perdoe. E eu jamais ia ter noção do que eu precisava me perdoar até então. Antes de acessar tudo que eu acessei, que eu ainda acesso sobre mim mesma ao longo da história do meu espírito. Porque é um espírito, várias almas, digamos assim. Né? E aí você vai me dizer, Cintia, eu não tenho terapeuta, não tenho grana para fazer terapia, eu não sei por onde começar, eu não tenho acessos a nada. Comece observando como você se sente em relação às coisas que te acontecem. Nós não costumamos, pessoal, ter honestidade emocional. Quando a gente se coloca em uma situação de vítima, frente às adversidades que nos acontecem, nós estamos cedendo o nosso poder pessoal para os negativos e cedendo o nosso poder pessoal para os atores, para as outras pessoas que estão interagindo conosco naquele momento. Então, às vezes eu tenho dificuldade com os meus pais, eu tenho dificuldade com os meus companheiros, companheiras, eu tenho dificuldade com as minhas amizades e eu sempre olho para o outro, eu olho para o que está acontecendo, eu olho para a injustiça que estão fazendo comigo, para o ato abusivo que eu sofri, mas eu não me pergunto como me curar, como sair dessa situação e qual é a minha responsabilidade nisso. Como eu posso não permitir que tudo isso que não é legal que está acontecendo, está me atingindo emocionalmente, que tudo isso pare de acontecer, pare de atuar no meu campo. Nós somos uma sociedade que fomos direcionados à infantilização e à fuga da realidade. O que eu quero dizer com isso? Nós somos ensinados a delegar. É muito bom ter um mestre, ter um professor, digamos assim, mas nós não somos ensinados a estudar. Se você pegar o sistema educacional hoje, meu filho foi para a escola, passou, tirou a nota, tá ok. Poucas famílias incentivam seus filhos à leitura. Isso para trazer um exemplo bem básico aqui para nós, para a gente se situar. Em termos de terapias alternativas, né? As pessoas querem que você aplique um reiki, aplique uma apometria, faça uma constelação. Paguei, fui lá, fiz, está resolvido. As pessoas não querem ter o trabalho de se olhar, o trabalho de entender por que eu me coloquei naquela situação, por que essa situação está no meu campo e qual postura eu tenho que adotar para que daqui para frente a minha vida mude. Então eu digo sempre para as pessoas, o que é limpo, né, do nosso campo, quando a gente faz um atendimento, quando a gente busca ajuda em algum lugar, é limpo. Mas se nós não mudamos o nosso pensar e o nosso sentir, nós vamos cometer os mesmos erros que nos trouxeram para aquela situação de dor, de desafio, de peso. Então a gente percebe que tem gente assim, mas eu tô sempre com obsessores. E aí eu vou no centro espírita, tomo um passe, vou na Umbanda, faço uma mesa de radiestesia, faço uma apometria, melhora um pouquinho e volta tudo de novo. Por quê? Porque você não achou em você qual gatilho, qual ponto que te leva para esse lugar de dor. Cintia, por que eu não acho? Muita gente não quer se olhar e muita gente não quer se perdoar.
Porque se eu olhar a minha responsabilidade nisso tudo, a gente confunde muito responsabilidade com culpa. Nós somos ensinados a nos culpar e ninguém quer ser culpado de nada. Então, quando eu assumo a responsabilidade, eu troco a culpa pela responsabilização, eu recupero meu poder pessoal e eu preciso me perdoar pela consciência que eu tinha naquele momento. Eu não sabia fazer diferente. E aí eu vou buscar uma nova forma de fazer diferente e vou recomeçar. E vou procurar entender também que as pessoas que me causaram dor, as situações que me causaram dor, os trabalhos, né, as empresas, as interações que eu tive que me causaram dor, estão ali para me mostrar algo que eu preciso curar em mim. Então isso é um empoderamento, gente, que não tem preço e não tem dimensão, é algo muito forte, muito grandioso, que chega a ser difícil traduzir aqui para vocês. Mas é muito interessante que se faça isso, que se perceba. Nossa, eu casei 5 vezes, as 5 vezes eu separei por motivos muito parecidos. Qual a minha responsabilização por isso? Meus pais são narcisistas. Minha mãe é narcisista, é um tema que a gente vê muito aqui na internet. É um termo psicanalítico, né, o narcisismo. Tá, mas eu não sou mais criança. O que em mim permite que essa mãe me domine e me judie? Né? Eu tenho um filho difícil, essa criança não dorme, essa criança não come, essa criança... Tá, mas o que em mim colabora? Emocionalmente, energeticamente, gente. Porque nós estamos voltados muito, 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 assim, ó, todo mundo quer uma pílula. Eu quero uma pílula, eu tomei, resolvi, eu sigo a minha vida como eu estava vivendo antes. E isso vai trazer cada vez mais dor. Por quê? Porque o véu está sendo rasgado. Então nós vamos acessar cada vez mais coisas. De forma consciente ou não. Você vai sentir, você sente no seu corpo. Então nós temos muitas pessoas com quadros ansiosos, depressivos, de angústia, de medo, que a pessoa nem sabe de onde saiu aquilo ali. Nada mais é do que a alma pedindo socorro. Olha para mim, olha para as nossas emoções, olha para aquilo que você realmente quer e para aquilo que você está fazendo. É muito comum nós termos essa bifurcação. Eu quero isto, mas eu faço o contrário. E por que eu não olho? Aí tem gente que fuga. Não, eu trabalho demais e não tenho tempo para isso. Ou eu prefiro assistir as minhas séries lá, o meu futebol direto. Não tem brecha para o sentir. Não abre brecha para abrir o cardíaco, para o coração, para a espiritualidade, para ter momentos de conexão, para que essas coisas venham à tona e você consiga se autoanalisar e se libertar. Porque é muito bom ter um facilitador, né? Ter alguém que te acompanhe no caminho. Mas esse é um trabalho que é muito personalíssimo, ele é muito pessoal. Se você não quiser fazer, você não tem quem vai e faça por você. E essa questão do auto-perdão primeiro, ela é muito importante. Muito importante. Porque é muito comum a gente não se perdoar pelas falhas que a gente sabe que cometeu aqui e agora mesmo. E se você não se perdoa pelas suas falhas atuais, 300% de certeza que você tem essas falhas no passado e não se perdoa também. Por isso a importância do Ho'oponopono. Tem vários vídeos de Ho'oponopono aqui na internet. Eu até quero gravar um para vocês futuramente. Mas hoje a informação tá aí, busquem. É bem importante. Comecem a estudar, a entender algumas coisas que vão fazer diferença na vida de vocês. E sem o auto-perdão, fica difícil perdoar o outro, né? Se eu não me perdoo em vivo em dor, infelizmente nós somos bem egoístas. Então é bem comum que eu queira que o outro se lasque também. Não vou me perdoar, não vou perdoar ninguém também. Quem perdoa é Deus. É muito comum essa frase, isso é uma crença limitante horrível. Deus não precisa nos perdoar, porque Ele já nos ama incondicionalmente. Então Ele espera que nós façamos isso e continuemos olhando para Ele e seguindo o nosso caminho. Né?
Outra coisa que eu percebo, nós colocamos as nossas dores no material. É muito comum, por exemplo, em uma briga de família, por bens, por pertences, as pessoas estão brigando por matéria, por um terreno, por uma herança, por um veículo, mas o que elas querem é uma reparação emocional de algo que elas não tiveram. Quer ver um exemplo muito comum? Um filho que não se sentiu amado pelos pais, está sempre cobrando ajuda financeira, ajuda material, ou herança, ou brigando, chamando a atenção de forma velada. E que como adulto, ele tem que dar conta, ele dá conta. Mas inconscientemente, pela dor, eu fico preso e me limito. Então, gente, os nossos problemas relacionais, de prosperidade, de saúde, tem muito a ver com a forma como a gente se sente. Tem muito a ver com a nossa carência, com a nossa infantilização. Quando eu falo infantilização, aqui parece algo depreciativo, as pessoas não gostam muito desse termo, mas eu vim aqui para falar algumas coisas que incomodam mesmo. Então, assim, mexeu numa dor, eu me infantilizo. Posição fetal, choro, alguém tem que me salvar. Quem é esse alguém? Geralmente é Deus. Deus não está me ouvindo, Deus não está olhando para mim. E não é assim. Como eu posso me salvar? A minha dor é legítima? Sim. Eu preciso senti-la? Sim. Porque reprimir a dor só vai trazer mais dor. Tá? Então, quando a gente quer chorar, a gente chora. Quando a gente quer dar... Eu brinco um chilique, né? Eu, às vezes, tenho um chilique. Eu vou ter o meu chilique ali, aquele momento ali, vamos lá. E a meta é não ter mais chiliques um dia, né, gente? Hoje, os chiliques, eles são bem diminuídos, assim, mas eles ainda existem. Então, o que eu quero dizer pra vocês? Quando a gente começa a olhar pra nossa responsabilidade, a gente ganha força. E quando a gente se perdoa, a gente perdoa o outro. E perdoar o outro é uma libertação pra nós. Ah, mas eu perdoei, o outro não me perdoou. Conta dele. Quando você tem raiva, mágoa, angústia, sente carência em relação a uma pessoa ou situação, você cria um cordão energético que te prende a essa pessoa e situação. Tem uma frase sistêmica que eu gosto muito, que é assim: o inimigo é um ser muito importante, o qual você precisa alimentar todos os dias. E o que isso quer dizer? Que quando você tem um desafeto, você tem uma inimizade, você tem uma situação de mágoa, de rancor com alguém, você está alimentando isso. E alimentar isso requer muito da tua energia. E energia é força de vida. Se eu estou direcionando a minha força de vida para algo que eu não quero, que eu julgo negativo, que eu julgo ruim, como eu vou ter força de vida, energia vital para os meus planos, projetos, saúde? Carência gera abuso, autoabuso, doença. Eu quero tanto ser visto que eu adoeço, porque alguém tem que olhar pra mim. Nem que seja a enfermeira da UBS lá, toda semana eu tô com uma dor não diagnosticada, eu vou ir lá, alguém vai olhar pra mim. Então veja um ponto que a gente chega. Isso não é uma crítica, tá, gente? Eu tô trazendo coisas de realidade, como eu disse pra vocês, até da minha história mesmo. Eu era uma pessoa que com 27 anos eu tinha dores inexplicáveis. Não tinha diagnóstico na ciência, né? Aí um dia o médico disse assim pra mim: ah, você tem fibromialgia. Eu disse: eu não aceito isso. O que é fibromialgia, né? Aí fui me estudar e tudo mais. Quando eu fui me libertar dessas dores, hoje com quase 4,3, né? Quando eu comecei a olhar para as minhas emoções, para as minhas carências, quando eu parei de culpar o outro, de culpar a vida, de culpar o sistema. Só que é um processo doloroso, porque assumir a responsabilidade também dói. Nossa, não vai vir, ninguém vai vir me salvar, vou ter que dar um jeito. Cintia, onde fica Deus, a espiritualidade maior nisso tudo? Nos apoiando e nos amando o tempo inteirinho. Peça ajuda, porque você tem o livre-arbítrio. Né? Nós temos um relato aí do André Luiz, por exemplo, para os espíritas. Ele ficou 50 anos no umbral porque ele não disse: por favor, alguém me ajuda. Então, às vezes, a gente também não pede ajuda e foge. O que é a fuga? Diversão demais, sexo demais,
drogas demais, bebidas demais, entretenimento demais, trabalho demais. Não quero olhar. Então eu tô cheia de coisas para fazer. Positivas ou não, aprováveis socialmente, moralmente ou não. Mas eu não quero me ver, eu não quero saber de emoções. Eu vou colocando para baixo do tapete. Isso vai girando uma bola de neve e me engole. Quando eu constato que eu estou fazendo tudo isso comigo, primeiro passo é o quê? Sinto muito. Eu não tinha a consciência que eu tenho agora. Eu não tinha o entendimento que eu estou tendo a partir de agora. Então eu me vejo, eu me desculpo e eu vou fazer diferente. O que eu posso fazer diferente? E aí a gente vê que quando a gente tem vícios, sejam eles práticos, sejam eles morais, de caráter, gente, não é um cortou, mudou. Às vezes a pessoa super consegue, às vezes não. Então às vezes eu sou aquela pessoa fofoqueira. Eu começo a me dar conta de que a fofoca não é legal. Passou uma semana sem fofoca. Na outra eu fiz 2 fofoquinhas. Mas já não é legal. A minha consciência já abriu. Passou mais uma sem, eu faço mais uma, gente, isso não é legal. Então assim, a mesma coisa é com todos os outros vícios, com todas as outras, né? Como eu me sinto define o meu destino. E investigar como eu me sinto dá um pouquinho de trabalho, porque eu vou ter que assumir algumas coisas que não são legais ao meu respeito. Às vezes, principalmente, hoje a gente tem muitos trabalhos de criança interior e eu gosto muito desse trabalho, embora ele tenha virado chacota, porque os negativos atuam para isso, né, gente? Seres que trabalham para não luz. Eles querem destruir tudo que a gente constrói para que a gente se reforme. Então é uma labuta diária, né? Mas é isso, você não é mais criança, você não é mais inocente. Então as coisas acontecem com você porque você de alguma forma permite. Descubra por que você está permitindo isso, descubra o quem você permite isso. A constelação traz muito isso pra gente, que a gente replica na sociedade, no trabalho, entre amigos, as dinâmicas dentro da nossa casa, lá na nossa infância. Como detectar e fazer diferente? É necessária uma postura de honestidade. E por que as pessoas não fazem isso? Que é a principal mensagem que eu quero passar para vocês. É porque se eu detectar o que eu estou fazendo de errado, eu vou ter que mudar. E principalmente, eu vou ter que me perdoar. Eu vou ter que dizer sim pra mim, sabendo que eu errei, que eu me machuquei, que eu deixei me machucarem. Que eu me submeti a coisas por crenças, por padrões limitantes, que hoje eu não gostaria de passar, não gostaria de estar vivenciando. Então eu vou ter que assumir a minha responsabilidade. E esse vídeo é para convidar vocês para que assumam a responsabilidade sobre as coisas que vocês vivenciam e se perdoem. E digam sinto muito e recomecem. Eu gosto muito de um exercício que eu fiz lá atrás. Costumo passar para algumas pessoas que eu atendo e eu quero compartilhar com vocês aqui hoje para que vocês façam e voltem aqui nos comentários me dizer como se sentiram. É muito comum a gente saber quem nos deve um pedido de perdão. Nossa, fulano me fez tal coisa e devia me pedir desculpa. Cicrano, Beltrano, nanã, aquela empresa. Agora, o que você fez? Né? E lembrem-se, não é para se punir, para se auto-julgar, não. Peguem um caderno, um papel, uma caneta e escrevam. Isso é um exercício, gente, que é pra gente fazer como? A gente se senta calmamente, em um local sozinho, ou no seu quarto, no escritório, numa sala, um cantinho que você fique só você por uns 30, 40 minutinhos, tá? E deixe vir. Não é a mente controlando, esse sim, esse não. Não. Respira, faz uma breve oração, conversa com Jesus. Cristo, eu estou aqui. Jesus, eu estou aqui. E eu quero começar um movimento de limpeza emocional. Eu quero começar um movimento de libertação de amarras emocionais. Acompanha o meu raciocínio e o meu sentir e me mostra aquilo que eu preciso ver. Ainda que o ego não queira, ainda que o CPF, que a Cíntia não queira ver,
Mostra para a tua centelha que está dentro de mim, que essa centelha brilhe e eu consiga ver essa luz sobre mim mesma. Põe no papel. Gente, vai vir coisas, sei lá, às vezes do tempo de colégio, quando você colocou um apelido em um coleguinha que não foi legal, quando você empurrou alguém na fila, algum pequeno furto que você cometeu, alguma ajuda que você sentiu que deveria ter dado e não deu e isso ficou martelando na sua cabeça, alguma coisa que você respondeu para alguém, que você falou ou que você deixou de falar, que você fez ou que você deixou de fazer, algum abraço, algum carinho, alguma visitação, vai ser de cada um, gente. Alguma coisa bem feia, né? Alguma coisa que a sociedade julga que é horrível, que você se sente culpado, que você sabe que você fez. Anota. Você vai ver que vão vir coisas que você nem se lembrava mais. Se você fizer esse exercício como eu tô te falando, vai vir coisas que você também, isso aqui era lá da infância, nada a ver. Não julga. Veio, anota e aceita. Primeira parte do exercício é fazer isso com o coração aberto e anotar. Não interessa se vai vir uma situação ou 100, ou 200 ou 500 mil. Não interessa. Anota tudo que vem. Cíntia, posso fazer mais de uma vez? Deve, mas sempre por etapas. Fez essa primeira etapa, depois se você precisar, você volta no vídeo e assiste de novo dessa parte aqui, tá? Fez essa primeira etapa, eu vou te ensinar um exercício sistêmico muito simples, mas que quando feito com o coração aberto, quando feito com sinceridade, com o teu sentir, vai trazer um desbloqueio, uma libertação. Pega um outro momento. Tem gente que faz tudo no mesmo dia, gente. Eu sempre fui muito... Então eu fazia blocos, fazia minha listinha, fazia esse exercício. Depois passavam dias, fazia outra listinha, fazia novamente. Tem gente que prefere fazer a listinha em um dia e fazer esse exercício que eu vou ensinar daqui pra frente em outro. Fica do teu sentir também. Te coloca num túnel de luz, te vê envolto em luz. Chama Deus, chama a fonte, chama Jesus para estar contigo. Se você crê, gente, em outra consciência superior de luz, pede auxílio, teu anjo da guarda, guardião pessoal, orixá, guia, anjo da guarda, protetor, amparador. Eu sempre peço auxílio a Jesus, a Maria de Nazaré, Maria Santíssima, São Miguel Arcanjo. Para mim, né? E claro, meus guias, mentores, protetores, amparadores, uma galera inteira, né? Peça auxílio, diz assim, eu estou aqui e eu vou dizer sinto muito para várias situações e eu solicito humildemente que tudo aquilo que eu não puder solucionar, que pelo poder do amor e da misericórdia, em nome de Jesus Cristo, seja solucionado por mim. Em nome do eu sou, eu invoco a lei do perdão e da misericórdia para minha vida. E você se imagine de frente para a pessoa, se imagine diante da situação e diga, eu sinto muito, por isso, isso e isso que eu fiz, por esse sentimento, eu tenho uma consciência diferente hoje, por isso eu fico com o que é meu e deixo você com o que é seu, eu me libero e te libero, eu me abençoo e te abençoo. Cada um de nós faz o melhor que pode com a consciência que tem. Você vai em paz e eu fico em paz. Ou você fica em paz e eu também fico em paz. Vocês vão ver o poder que esse exercício tão singelo, feito com amor, com dedicação, tem na vida de vocês. Você vai se sentir mais leve, você vai se sentir liberado. Você vai ver que se for referente a uma relação, algum conflito que você teve com outra pessoa, você vai sentir a energia se dissipando. O que eu preciso, Cíntia, para que isso cause efeito? Sinceridade e amorosidade. Sentir realmente, não é uma coisa mental. Lembrei, então tá, sinto muito. Não, você precisa sentir. E você precisa sentir essa liberação também. Você precisa sentir essa entrega, né, dessa energia, desse ato também, nas mãos de Jesus, nas mãos das consciências que têm condições de te ajudar naquilo que você não pode.
Mas o desejo sincero e a ação sincera precisa vir de você. Para isso você não precisa de nenhum outro ser, né, encarnado aí para te acompanhar ou para fazer no seu lugar. É comum que as pessoas me procurem e eu acabe facilitando esse tipo de exercício? Sim, é muito comum. É um dos exercícios que eu utilizo bastante também em atendimentos. Mas eu tô aqui para dividir para que vocês entendam que vocês precisam se empoderar e fazer o que é preciso fazer para que a vida mude. A partir do momento que eu faço esse exercício de coração sincero, gente, é como se eu recebesse um banho de luz imenso. Então toda a antimatéria agregada referente àquilo, então às vezes eu tenho uma dor, às vezes eu tenho... Quer ver um exemplo? Pessoas que têm dores nos joelhos. Joelho é, ou eu não me dobro para algo ou alguém, ou eu estou sendo forçado a me dobrar. Então pensa aí, se você tem alguma dor articular em joelho, já saiba que é isso. Joelho, quadril, perna, tornozelo, eu não posso caminhar, eu não posso ir, né? Associa essas dores, essas vivências ao que acontece. Então às vezes eu estou num trabalho que eu detesto, mas a minha mãe queria muito esse trabalho. Os meus pais, a minha família super valorizam essa profissão, mas eu não quero, eu quero sair dali. Meus joelhos já estão... Eu tô praticamente de joelho porque eu tô curvada a essa vontade dos maiores, a essa vontade do meu sistema. E aí eu preciso me perdoar. Dizer um sinto muito, você não podia fazer diferente, você não tinha autorização. Agora você entendeu por que você tá assim. Agora você entrega para os outros o que é deles e vai fazer diferente a partir de agora. E vai pagar o preço de fazer diferente, vai se libertar. É um exemplo. Em algum momento você discutiu com alguma pessoa e você precisa se perdoar por ter aceitado essa submissão energética. Em algum momento você discutiu com alguma pessoa, você foi rude. E hoje você assume isso, mas na frente da pessoa você jamais vai assumir. Se perdoe. Se imagine na frente dessa pessoa. Diga que sente muito. Fique com o que é seu. Diga essa raiva, essa mágoa que eu passei pra você, essa má energia, isso é meu, fica comigo. Eu te libero, você fica só com o que é seu. Você vai ver que quando a gente assume aquilo que não é legal que a gente fez, a gente recupera a nossa força. Porque cada um dá conta do seu destino. Então, quando você assume que você fez aquilo que você fez, ninguém pode com você. É muito comum um espírito obsessor chegar assim e dizer: ah, eu sei que você fez tal coisa e tal coisa. Porque eles têm acesso, gente, tá? Eles também têm acesso ao campo acástico às vezes. E aí você tem a maior vergonha daquilo, você não contou pra ninguém, aquilo te dói, aquilo tá te fritando por dentro. Você abriu porta pra ele atuar na sua vida. Aí tá ali acoplado em você, manipulando sua vida tá um caos. É culpa do obsessor. Você que não se assume. Já aconteceu comigo em trabalho. Eu ia atender um cliente, chega o obsessor que tá com o cliente e diz assim: ah, você, hein? Eu sei que você fez tal e tal coisa. E graças a Deus eu já estar preparada, né? Porque Deus capacita aqueles que vão fazer alguma coisinha e dizer pra ele: é verdade, eu fiz mesmo. E o que você tem com isso? Sai daqui, vamos resolver aqui. O que você tem com essa pessoa aqui? E isso, gente, acontece no nosso dia a dia o tempo todo. São medos ocultos. Nossa, eu tenho medo que alguém me aponte. Eu tenho medo que alguém vá falar alguma coisa. Então o primeiro passo é olhar para aquelas coisas assim que a gente fez, das mais singelas que nos doem, as mais profundas, mais sérias, mais horrendas que você possa imaginar. Se perdoe. Perdoe o seu próximo. Amar o próximo como a si mesmo. Por que a gente não ama o próximo? Porque a gente nem consegue se amar direito ainda. Né? Eu tenho uma oração do perdão também, que é bem legal. Eu já postei nas minhas redes, mas eu vou postar de novo. Então quem quiser me chama também no WhatsApp que eu encaminho. É uma oração muito bonita, que te ajuda demais a limpar. Tem outras também aí na internet, mas eu quero que vocês trabalhem muito auto-perdão. E quem sentir no coração, faz esse exercício singelo que eu expliquei aqui pra vocês e me conta aqui nos comentários como você se sentiu. Não vou me estender mais por hoje, eu acho que já foi longe demais, como eu disse pra vocês, eu misturei muitas coisas, mas foi necessário para trazer o que eu queria aqui hoje. Olhe pra você com carinho,
mas assuma as rédeas da sua vida. Olhe para suas emoções. Ah, porque o meu filho me deixa abandonada aqui. Pois é, por quê? Por que você se sente abandonado? Será que é com relação a esse filho, essa filha mesmo? Ou você se auto-abandonou lá atrás? Há 10 vidas atrás e na vida atual também. E você quer que alguém venha te salvar. São exemplos doidos que eu estou dando aqui, são exemplos da vida real. Se vocês tiverem mais exemplos também, comentem aqui também. Quem sentir de participar da vivência, agora dia 21, sexta-feira, me chama no WhatsApp também. Espero ter contribuído com vocês de alguma forma. Que Deus abençoe a todos e até o próximo vídeo. Um beijo grande e até mais.